Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é o primeiro vídeo, né, dessa longa jornada, desse trabalho novo que eu estou executando, né, que eu vim trazer para vocês aí a minha história, toda a minha jornada em busca da espiritualidade. Então, se você está aí buscando entender, buscando compreender a sua jornada também, esse vídeo aqui é para você, tá bom? Lá no começo dessa jornada de 15 anos, que já fazem 15 anos, eu sabia muito pouco sobre espiritualidade, né? E principalmente espiritualidade na prática. E com isso, muitos tropeços, muitos enganos, né, vão acontecendo no meio do caminho e a gente vai se deparando com coisas boas, mas com coisas ruins. E com isso a gente vai tirando o que é bom pra gente e o que não é. Então eu venho de um berço católico, né, apostólico romano, tradicional, e venho também de uma ideia evangélica, né? Os meus avós muito espiritualizados, sempre buscando aí se entender com a espiritualidade através dessas duas denominações religiosas, e eu no meio dessas duas, convivendo o máximo possível harmonicamente para que aprendesse cada vez mais, né? Tanto com um quanto com o outro. E aí o tempo vai passando, a adolescência vem chegando, e aí a percepção de mundo muda, né? A gente acaba entendendo que o mundo é um pouco maior do que a gente já havia entendido antes. E com isso, eu fui direcionado, né, a ir pela primeira vez num centro kardecista, através de um grande amigo que eu tenho. Ele me levou para esse centro espírita para que eu pudesse ver um pouco mais do que era espiritualidade, e logo a gente já se deparou, né, com a nova proposta, né, de vida, de caminhada. Então aí que eu fui entender o que era mediunidade, o que era ser médium, né, trabalhar na mesa, ser parte da sustentação de uma mesa lá com 13 anos de idade. E aí todos os estudos, né, da linha, né, kardecista, a gente vai fazendo, e eu fui aprendendo, né, pouco a pouco com tudo isso, buscando entender qual que era a minha parte, minha função, né, o que eu deveria fazer ou não. E aí alguns anos se passaram, e aí com 17 anos, né, 17 para 18, eu tive aí uma nova experiência de buscar entender o que era um pouco mais da espiritualidade dentro de um centro de Umbanda, né? Eu vou contar para vocês nos próximos vídeos como é que isso aconteceu, né? Como é que eu cheguei num centro de Umbanda, como é que foi essa primeira vez, depois como foi as vezes seguintes. Então as histórias são muito longas, eu estou tentando fazer um resumo aqui para vocês, para ficar mais fácil esse primeiro vídeo, né? Para vocês entenderem essa jornada toda. E aí, depois que eu fui pela primeira vez, eu me encantei muito com o processo umbandista de ser, e achei fabuloso, né? Muitos sons, muitas cores, muita gente, um processo muito rico, histórico. E depois de muito tempo dentro da Umbanda, eu acabei indo para o Candomblé, né? Buscando talvez
algo que eu não tinha visto ainda dentro da Umbanda, então é uma fome de espiritualidade muito grande. E aí me fiz no candomblé, né? Fui no candomblé mais tradicional, o candomblé de Queto, né? Fui lá entender o que era orixá, o que era esse movimento, essa energia toda que tem no candomblé. E aí tive muitos bons momentos, tive muitas boas histórias que eu vou contar aqui no canal para vocês, até chegar no Templo de Fá, né, aqui em São Roque, e me deparar com outras coisas ainda muito maravilhosas. Então nós temos aí uma grande jornada de trabalho, uma grande jornada de muitas histórias engraçadas, histórias bacanas que eu quero relembrar para vocês, né? Esse canal tem o intuito de trazer um entendimento para as pessoas que, como eu, um dia se viram com a necessidade de trabalhar espiritualmente, de fazer algo dentro da espiritualidade, e que estão perdidas, né? Que não sabem por onde que vão caminhar nesse processo todo, como é que faz, como é que acontece, onde é melhor. Então eu vou trazer um pouco da minha história, um pouco da minha experiência, esses 15 anos aí de muita busca, para que você possa ter um norteamento, uma ideia nova, né, de que espiritualidade sim pode ser vivida na prática, sim, pode ser algo bom e maravilhoso para a vida da gente, para a vida da nossa família, para a vida de todo mundo, e que pode ser fácil também, né? Muita gente acha muito difícil isso. Então seja bem-vindo a esse canal novo, Papo do Além, né? Nós temos aí também um podcast, nós temos um grupo no Telegram, então eu vou deixar o link para vocês. E aí a gente vai conversando, vai trocando ideia, vai reaprendendo junto muitas coisas, e estejam convidados. Então curte, né? Ativa o sininho aí, se inscreve no canal para que outras pessoas também possam ver esse trabalho, ouvir essas histórias que eu tenho para trazer para vocês, e fiquem à vontade. E meu nome é Ricardo Padilha e eu estou junto com vocês nessa jornada espiritual. Um grande abraço, muito axé.